Bom dia, meus irmãos! É com muita alegria que eu vou fazer mais um vídeo aqui hoje, né? E queria pedir o seu joinha aí para o YouTube divulgar mais meu trabalho. Queria pedir para você se inscrever no meu canal, né? Caso ainda não seja inscrito, né? Por favor, dá essa forcinha para mim. E queria dizer para aquele irmão que é testemunha de Jeová, tiveram um pouquinho desanimado lá na seita, né? Porque talvez estava desanimado, né? Mas ali a pessoa não pode duvidar de nada, não pode perguntar nada. Pode perguntar para mim aqui, e eu tiro a sua dúvida aqui, esclareço para você aquilo que você está em dúvida. E queria dizer também para aquele irmão que já foi testemunha de Jeová, saiu de lá há muitos anos, nem sente saudade mais daquele antro ali, né? Mas sente saudade de falar sobre Jesus, falar da palavra de Deus. Pode falar comigo aqui. Vai ser um prazer para mim falar com você, tá bom? E queria também dizer para aquele irmão que passou por uma seita, né? Teve uma experiência terrível, mas ele gostaria de contar essa experiência dele, fazer com que essa experiência dele servisse de alerta para que as pessoas não caíssem nas armadilhas dessas seitas, né? Mas o irmão talvez não sabe como fazer isso, o irmão talvez é um pouco tímido. Ô irmão, conta comigo aqui, eu posso te ajudar. Eu faço um vídeo aqui contando a sua história. É só você fazer um áudio aí e mandar para mim aqui. Faça um áudio aí contando a sua história, que eu faço um vídeo aqui contando a sua história. E nós dois juntos, ó, vamos ajudar muita gente. O meu telefone é 991515617. O DDD é o 037 das Minas Gerais. Uai, sou que trem bom danado. Meus irmãos, hoje eu quero falar sobre a pregação de alguns irmãos. Tem alguns irmãos pregadores que eu particularmente não concordo com o que eles estão pregando. Bom, alguns pregadores andam dizendo que todas as profecias bíblicas já se cumpriram no ano 70 depois de Cristo. E que do ano 70 para cá não tem nada para cumprir mais. Que nós estamos aqui lendo a Bíblia, estamos aqui esperando Jesus voltar. Segundo eles, isso é tudo em vão. Não tem nada para cumprir mais. Não tem julgamento para nós, nada. Tudo se cumpriu no ano 70. E eles dizem também que Jesus e os apóstolos pregaram apenas para os judeus. E que esse julgamento, que o julgamento de Jesus e dos apóstolos não é para nós. Que não tem nada a ver com os dias atuais. Que a pregação de Jesus e os apóstolos foi só ali para os judeus e só para aqueles dias ali, antes de 70, que tudo se cumpriu em 70. Então veja, meus irmãos, segundo eles, essa pregação de Jesus, esse julgamento que Jesus e os apóstolos pregaram, não aplica a nós, não judeus, ou seja, gentios, como os judeus nos chamam, né? Gentio. Mas eu vou mostrar aqui, meus irmãos, que não é bem assim, não. Não é bem assim igual eles estão dizendo, não. Eu acho eles um pouco equivocados. Jesus, é evidente que Jesus não chegou a pregar para os gentios, não. Jesus não pregou para os gentios. Até porque Jesus pregou apenas 3 anos e meio. Então Jesus não chegou a pregar para os gentios. Mas ele deu dicas, ou seja, deu a entender, falou coisas que deu a entender que essa pregação se estenderia aos gentios. Veja, por exemplo, as palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 16. Jesus disse assim, olha, tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A essas também eu tenho que cuidar. Então, quando Jesus disse que tinha outras ovelhas, ele estava querendo dizer que ele veio pregar para outras pessoas, não apenas aos gentios. Então, essas outras ovelhas, ao contrário do que as testemunhas de Jeová dizem, essas outras ovelhas são todas pessoas que não são israelenses. São todas pessoas que não são judeus. Então vejam, meus irmãos. Agora, outra coisa muito interessante aqui, que deixa claro que Jesus veio pregar não apenas para os judeus. Quer ver?
no capítulo 24 de Mateus, Mateus capítulo 24, versículo 14, preste atenção nas palavras de Jesus, aqui em Mateus, no capítulo 24, versículo 14. Jesus disse assim, ó: esse evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Viram, meus irmãos? Jesus disse que esse evangelho do reino, ele tem que ser pregado no mundo inteiro, não apenas ali em Israel. Então veja que aqui já dá para notar que esses irmãos pregadores aí estão equivocados. Mas a gente vai ver mais. Esse aqui não basta não, tá vendo? Então veja. Jesus disse todas as nações. E todas as nações, não apenas ali em Israel. Agora veja, meus irmãos. Vocês viram aqui uma contradição muito grande desses pregadores. Agora, aqui no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 8, Jesus vai ser mais claro ainda. Jesus vai ser ainda mais claro. Porque aqui ele vai dizer claramente que era para as pessoas pregar em Israel e depois em outras partes da terra. Não apenas em Israel, mas primeiramente em Israel e depois... Veja, livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Jesus disse assim, ó, olha o que Jesus disse para os seus discípulos ali. Olha, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis testemunha de mim, tanto em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria. É aquela região ali, a região dos judeus. Jerusalém, Judéia e Samaria. Vocês pregariam. Ao chegar sobre vós o Espírito Santo, recebereis o poder, sereis testemunha de mim, em Jerusalém, Judéia e Samaria. Mas será que foi só? Será que é só em Jerusalém, Judéia e Samaria que Jesus mandou pregar? Continua lendo o versículo que vocês vão ver assim, ó. E até os confins da terra. Até os confins da terra. Então veja aqui, meus irmãos, veja o quanto que esses irmãos estão equivocados. A pregação era para ser feita em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Isso está em Atos, capítulo 1, versículo 8. Aqui fica muito claro que Jesus veio pregar não apenas para os judeus. Aqui fica muito claro. Mas quando Jesus diz essas palavras, que está registrada no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, a pregação ainda não tinha começado a ser feita aos gentios. Não. Até aquele momento, eles só estavam pregando para os judeus. Jesus já havia morrido, já tinha ressuscitado, mas até aquele momento a pregação ainda era feita só em Jerusalém, Judá e Samaria. Era só ali, para aquele povo judeu, que a pregação era feita. Mas veja, a pregação para os gentios, ela começou a ser mostrada a partir do livro de Atos, a partir do capítulo 10 do livro de Atos. A partir do capítulo 10 do livro de Atos, ali mostra que ali começa a pregação para os gentios. Começa quando o apóstolo Pedro foi chamado à casa do gentio Cornélio, para pregar ali para Cornélio e todos que estavam na casa de Cornélio. Agora, eu vou mostrar um texto aqui, eu vou mostrar um texto para vocês que vai esclarecer essa polêmica. Vai mostrar claramente esse texto vai mostrar claramente que a partir do capítulo 10 de Atos, ali mostra que a pregação se estendeu aos gentios. Olha aqui, veja por exemplo, no livro de Atos, no capítulo 13, e do versículos 44 a 46, aqui mostra que Paulo
e Barnabé estavam pregando na Antioquia. Os dois estavam pregando na Antioquia. E eles estavam pregando ali para os judeus. Mas, veja, meus irmãos, veja que os judeus começaram a ficar com inveja e começaram a blasfemar e a contradizer as coisas que Paulo e Barnabé falavam. Então Paulo estava ali pregando para os judeus. Mas os judeus começaram, né? Os judeus eram um povo arrogante, ficaram ali blasfemando, né, contra as palavras de Paulo e Barnabé, ficavam ali contradizendo e blasfemando contra a pregação que Paulo e Barnabé faziam. Então veja, meus irmãos, veja as palavras do apóstolo Paulo, quando Paulo viu que os judeus não estavam interessados em ouvir a pregação deles. O apóstolo Paulo viu que os judeus estavam blasfemando ali da pregação dele. Veja o que o apóstolo Paulo e Barnabé disse para aqueles judeus. Olha aqui, ó. Cumpria que a vós, em primeiro lugar, preste atenção nas palavras do apóstolo Paulo e Barnabé. Cumpria que a vós, judeus, em primeiro lugar, né? Cumpria que a vós, judeus, em primeiro lugar, fosse pregado a palavra de Deus. Mas posto que rejeitais, a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna. Eis que vamos para os gentios. Meus irmãos, preste atenção nesse texto aqui. Preste atenção na importância desse texto. Esse texto vai mostrar, né, mostra claramente que essa palavra dos irmãos, esses irmãos pregadores aí que está dizendo que a pregação foi só para os judeus, que tudo se cumpriu ali nos judeus. Veja, meus irmãos, vamos ler mais uma vez as palavras do apóstolo Paulo e Barnabé aqui. Veja que Paulo disse assim, cumpria que a vós, judeus, a vós outros, em primeiro lugar fosse pregado a palavra de Deus. Que em primeiro lugar a palavra de Deus fosse pregada. Mas posto que rejeitais a palavra de Deus, a vós mesmo vos julgais indignos da vida eterna. Eis que vamos para os gentios. Então, meus irmãos pregadores, a pregação foi só para os judeus? É? Pelo amor de Deus, né? Viram? A pregação, ela deveria começar com os judeus. Quando Paulo converteu, veja, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo converteu, o próprio Deus designou Paulo como pregadores para os gentios. Quando o apóstolo Paulo converteu ao cristianismo, o próprio Deus designou Paulo para ser pregadores dos gentios. Isso está registrado no livro de Gálatas, no capítulo 1, versículos 15 e 16. Gálatas, capítulo 1, versículo 15 e 16. Diz que quando Paulo converteu aos gentios, o próprio Deus designou Paulo como pregadores para os gentios. Então, meus irmãos, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Se não houvesse pregação se não houvesse julgamento para os gentios, se o julgamento fosse só para os judeus, então para que Paulo ia pregar para os gentios? Então para que o próprio Deus ia designar Paulo para pregar para os gentios? Então quer dizer que Deus está mentindo, então? É isso que vocês estão querendo dizer? Porque se Deus manda Paulo pregar um julgamento para os gentios, então vejam, meus irmãos, vocês estão muito equivocados. Olha, vamos trocar uma ideia. A pregação começou com os judeus e se estendeu até os gentios, né? Se não há julgamento, então qual é o objetivo dessa pregação de Paulo, então? Então, qual foi o objetivo de toda a pregação de Paulo?
Que Paulo pregou em Roma, Paulo pregou por todo lado. Paulo pregou para vários gentios, em várias partes. Então quer dizer que essa pregação de Paulo foi tudo em vão? Não há julgamento para os gentios, não, só para os judeus? Então essa pregação de Paulo foi tudo em vão? Né? Veja, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele mostrou para nós que há sim pregação. Aliás, ele mostrou para nós que Jesus ainda não voltou, conforme esses pregadores dizem, que Jesus não voltou no ano 70, conforme esses pregadores dizem, e que nós gentios, vamos ser julgados por Jesus. Preste atenção. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. O apóstolo Paulo diz assim, ó: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então viram, meus irmãos, Jesus ainda não julgou a humanidade. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, para nós não julgar nada antes do tempo, até que venha o Senhor Jesus e faça o julgamento. Então veja, meus irmãos, esses pregadores, esses meus irmãos, meus amados irmãos, meus queridos irmãos que estão aí pregando, né? Não tenho nada contra eles, são meus irmãos, só que no meu ponto de vista, eles estão entendendo a Bíblia de modo equivocado. Mas eu não tenho nada contra eles, são meus irmãos. São meus irmãos e eu desejo paz, amor e tudo de bom para eles. Olha, esses pregadores, esses meus irmãos, eles dizem que Jesus voltou no ano 70. E o apóstolo Paulo aqui está dizendo que não, né? Agora, em quem que é que eu devo acreditar? No apóstolo Paulo ou nesses irmãos que estão pregando atualmente? Né? Veja, meus irmãos. Mas aí esses irmãos vão dizer assim, olha, Jesus voltou em 70. Jesus voltou no ano 70 depois de Cristo. Essas palavras do apóstolo Paulo, elas foram escritas antes do ano 70. Essas palavras não foram escritas depois do ano 70. Alguns deles podem me dizer isso, né? Essas palavras foram escritas antes do ano 70 e elas se cumpriram no ano 70. No ano 70 Jesus veio e fez o julgamento. Vocês podem me dizer isso, mas só que eu vou dizer só uma coisinha para vocês. Ela foi escrita antes do ano 70, mas o apóstolo Paulo escreveu essas palavras para os gentios. O apóstolo Paulo não escreveu essas palavras para os judeus. O apóstolo Paulo escreveu para os gentios. Então, portanto, essa palavra não teve cumprimento nos judeus. Essa palavra, ela ainda vai ter cumprimento. Esse texto de 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, ainda vai ter cumprimento com os gentios. Ela não se cumpriu nos judeus. Tá bom, meus irmãos? Então é isso aí, meus irmãos. Então é isso aí. Muito obrigado a todos que estão assistindo meu vídeo. Que Deus abençoe a todos. E a vocês, meus irmãos pregadores, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Tá bom?